Bom dia, crianças e crianças. Vamos hoje iniciar a nossa primeira aula do ano de 2021, de Geografia. Graças a Deus, estamos todos sãos e salvos, apesar da situação sanitária que o Brasil se encontra. Tivemos muitas perdas durante 2020 e espero que o ano 2021 não seja tão ruim quanto o de 2020, e não vai ser, se Deus quiser. Infelizmente você ainda não está na sala de aula, mas nossos colegas estão aqui, e venha também fazer parte dessa turma, para que nossa sala fique cada vez mais bonita. Então, esse ano 2021, a geografia do 7º ano é uma geografia tão especial que vocês nem imaginam. Por que especial? A geografia do 7º ano, ela fala especificamente do Brasil. Lá no 6º ano passado, quando vocês trabalharam dentro da geografia, trabalhou-se o contexto mundial geral. A gente trabalhou clima, relevo, vegetação e geografia do mundo, a origem do planeta Terra. A gente trabalhou os movimentos de placas tectônicas, porque existia terremotos no mundo inteiro e não existia no Brasil. Trabalhou tudo isso aí, a política mundial, a economia mundial, trabalhou a população mundial lá no 6º ano. E esse ano, o 7º ano, ele é um tanto quanto mais fácil do que o 6º ano, em relação à geografia, porque o nosso principal elemento de trabalho é o Brasil em si. O Brasil, vocês sabem que é um país de extensões territoriais continentais. Por que um país de extensão territorial continental? Porque o Brasil é extremamente gigantesco. O Brasil ele é maior, inclusive, do que o continente da Oceania. A Oceania, eu tenho ali Papua Nova Guiné, Austrália, Nova Zelândia e algumas ilhas que rodeiam aquela região ali, onde acaba, de certa forma, fazendo com que o Brasil torne-se um país de estruturas continentais. Para você ter ideia, o Brasil apresenta 4 fusos horários, devido à extensão longitudinal que o Brasil tem. Quando eu digo longitudinal, eu estou me referindo à distância leste-oeste. Se eu falar latitudinal, eu vou me referir à distância norte e sul. Então, o Brasil ele tem essa grande extensão territorial em ambos os sentidos, norte e sul, leste e oeste, e vai acarretar com que o Brasil tenha 4 fusos horários diferentes, no sentido longitudinal, e no sentido latitudinal vai ter uma grande variedade vegetacional e climática, porque o clima está relacionado à distância da linha do Equador até aos polos da Terra. Como a linha do Equador passa no extremo norte do Brasil, e a gente vai descendo, eu vou ter lá no sul do Brasil outro paralelo cortando ao território brasileiro, que é o Trópico de Capricórnio. Logo, o Brasil vai apresentar uma grande variedade climática e vegetacional. Aí você me pergunta, por que também vegetacional, professor? Porque a vegetação é considerado o espelho do clima. Para cada tipo de clima, eu vou ter uma vegetação específica, ok? E aí, por isso, a vegetação é considerada o espelho do clima. Então, quais vão ser os capítulos que a gente vai trabalhar durante este primeiro ano de aula, tanto virtual quanto aula presencial? No primeiro capítulo, a gente vai trabalhar com a formação do território brasileiro, desde a origem do território brasileiro, lá quando o Brasil foi colonizado e dividido em capitanias hereditárias, e só 2 capitanias prosperaram,
Quais foram elas? Quem sabe quais foram as capitanias hereditárias que prosperaram? Não. Foi a de Pernambuco e a de São Vicente. As duas únicas capitanias hereditárias que prosperaram foram a de Pernambuco e a de São Vicente. Aí vem uma interrogação gigantesca na cabeça das pessoas. Qual é essa interrogação? Como é que dizem que o Brasil foi descoberto em 1500, né? E o Tratado de Tordesilhas foi feito em 1496, ou seja, 4 anos antes do descobrimento. Não é? Essa é a grande interrogação. Como é que fazem o Tratado de Tordesilhas sem saber que o local existe? Né? Na realidade, o Brasil ele não foi descoberto em 1500, isso aconteceu bem antes disso. Porém, tivemos como data de descobrimento, não é? Que colocaram para nível de estudo uma data redonda, que foi a data de 1500. Mas bem antes disso, né, já sabia da existência do Brasil, tanto é que o Tratado de Tordesilhas foi feito 4 anos antes do seu descobrimento. Não é? E de lá para cá, o Brasil mudou muito, não é? Em termos de territorialidade, em termos políticos, não é? Em termos econômicos, fez com que o Brasil se transformasse. Né? A gente tinha um país dividido em capitanias hereditárias, né? Que depois passou a ser regionalizado quando acabou o período de monarquia no Brasil, e o Brasil tornou-se república, e aí, consequentemente, começaram a aparecer os estados, capitais e cidades, né? As regiões que durante o passar do tempo, as regiões foram mudando com o passar do tempo, né? Alguns estados foram aparecendo, outros estados vieram sumindo, e tudo isso a gente vai trabalhar dentro desse capítulo 1, no decorrer da unidade. E aí a gente vai entrar com o capítulo 2, né, depois, falando de Brasil e o seu espaço, né? E aí a gente vai trabalhar dentro desse capítulo a rede de transporte, né? O processo de evolução dos transportes brasileiros, né? A malha rodoviária, a malha ferroviária, né? Como é que funciona o projeto de construção das BRs, o que significa a numeração de uma BR, porque muitas vezes a gente vê uma BR, por exemplo, eu acho que eu tenho esse piloto que não escreve, não escreve, vamos ver se ele escreve. Ô, meu nobre, por favor, para mim, coloca esse piloto lá para mim, ver se não está escrevendo. Esse piloto não está escrevendo não, 0 quilômetros e não escreve, valeu? Então a gente às vezes tem uma BR, por exemplo, a BR 232, não, vou mais uma mais conhecida do que a 232, a BR 101, não é? O que é que significa esse número 101? Não é? Olha, toda BR que começa com o número 1, 116, 101, esse número 1 indica a direção da BR. Toda BR que começa com o número 1, ela tem direção norte-sul. Toda BR que corta o Brasil em norte-sul, ela começa com o número 1. Toda BR que começa com o número 0, como a 050, por exemplo, é uma BR radial. O que é uma BR radial? Só tem uma direção? Não, radial, não sei se a professora de matemática e de geometria já falou para vocês que o círculo, ele tem um raio. O raio é o centro do círculo até uma extremidade, não é? Uma radial vem do centro do país, ou seja, Brasília, até outra extremidade. Então, toda BR que começa com o número 0, ela começa em Brasília e vai até alguma extremidade do Brasil. E ela é considerada uma BR radial. Então, a 050 é uma BR radial, que ela começa em Brasília. Então, se eu quero viajar para Brasília, não sei, estou perdido. Aí eu olho na pista, na BR, aí está lá o número BR0. Se eu seguir ela direto, eu vou bater em Brasília. Porque ela radial, ela vai terminar em Brasília. Então, ela vai me guiar. Numa BR que começa com o número 2, uma BR 232,
BR-232, começa com o número 2, é uma BR que liga o Brasil de leste a oeste. Por exemplo, a BR-232, ela inicia aqui, no Curado, ou praticamente no litoral de Recife, né? E vai adentrando o sertão nordestino até Feira de Vista, Arco Verde, por ali. Então eu tenho aí uma BR no sentido de leste a oeste. Uma BR que começa com o número 3. Uma BR com o número 3 é uma BR de ligação. Ou seja, ela liga uma BR a outra. A 316, por exemplo, liga a BR-101 a 232. Não é? Então, a BR de ligação. Ela liga uma BR a outra, começa com o número 3. E uma BR que começa com o número 4, 415, 416, é uma BR diagonal, para o país, no sentido diagonal. É? Então, tudo isso a gente vai ver quando a gente vai falar de transportes no Brasil, dentro desse capítulo 2 aí. Diga, meu querido. A BR-500. Que não existe. Que não existe BR que começa com o número 5. Vai de 0 a 4. Viu? Todas as BRs, elas vão de 0 a 4 para iniciar. Aí você diz, e os dois últimos números? Não é? BR-101, 101. É porque a BR-101 foi a primeira BR criada no sentido leste-oeste, ou norte-sul do Brasil. Então, 01, que é depois do 100, o 01 aqui é a primeira BR no sentido norte-sul. Aí eu tenho várias BRs, não é, no Brasil, com várias numerações que variam de 0 a 4. Oi? 999 BR. Oi? Então eu tenho essa grande variedade. Valeu, querido. Agora sim. Agora está ótimo. No capítulo 3, aí a gente vai falar das fronteiras do Brasil. O Brasil, você sabe que é um país de extensões continentais, que eu falei para vocês, e ele tem várias fronteiras. E a maior fronteira do Brasil é com quem? Oi? A maior fronteira do Brasil faz com quem? Não. Não. Não, é tão fácil. Não. Brasília. Não. China. A maior fronteira do Brasil é com o Oceano Atlântico, gente. Não é? É ou não é? A maior fronteira do Brasil é com o Oceano Atlântico. Né? O Brasil tem sua maior fronteira com o Oceano Atlântico. É ou não é? É. Então o Brasil, ele faz fronteira com todos os países da América do Sul, exceto 2. E? Não. Não. Chile o quê? Eu esqueci. Tempo. Não. Chile e Equador são os dois únicos países da América do Sul que o Brasil não faz fronteira. Né? Nunca esqueça. Né? Chile, que eu tive a oportunidade de conhecer o Chile há alguns anos atrás, né? No 2012. País belíssimo, só tem um grande problema. O Chile, ele tem terremoto todos os dias, tremores de terra. Todos os dias? É, todos os dias eu tenho tremor de terra. Eu passei por 2 terremotos no Chile muito fortes, inclusive. Muito forte, não, que deu para sentir. Não é enfermeiro, inclusive. No Chile, ocorre cerca de 1000 terremotos por ano. Não é terremoto, são tremores de terra. Por quê? Porque o Chile, meus queridos, está justamente no meio de uma falha geológica, no encontro de 2 placas tectônicas, a placa sul-americana e a placa do Pacífico. O Chile, para você ter ideia, fica num buraco. Quando a gente vai no avião, o avião passa lambendo a Cordilheira dos Andes, faz o retorno por cima do Oceano Pacífico e entra no Chile assim, ó, num buraco. Aí desce. Dá um medo horrível para ir para o Chile. Não é porque ela está dentro de uma falha geológica. E aí, consequentemente, o Chile tem tremores de terra diariamente. Não é? Mais de 3 por dia. Claro que tem tremores de terra que você não sente. Mas o sismógrafo, que é o aparelho que mede o tremor de terra, ele vai registrar lá na escala Richter, não é? A intensidade do tremor que ocorre na região diariamente.
Claro que o pessoal também não anda assim, tremendo no meio da rua, não. Existem tremores de terra que não são perceptíveis, só através da atividade do sismógrafo. Mas no Chile, em média, 3 terremotos ou mais por dia. E por ano, em cerca de 1000 tremores de terra. Justamente por estar localizado no encontro, assim como o Chile é dessa forma, o Japão também é do mesmo sentido. O Japão também tem uma grande quantidade de tremores de terra. Diga, meu nome. Aqui de Pernambuco tem alguns tremores, né? Não, veja só, os tremores de terra que a gente tem aqui em Pernambuco não são ocasionados por encontro de placas tectônicas. Porque o Brasil está localizado no centro da placa sul-americana. E por estar localizado no centro da placa sul-americana, nós não somos propícios a ocorrer terremotos. E aí você diz, mas por que ocorrem alguns tremores de terra, por exemplo, em Caruaru? Se divulga um terremoto, teve Caruaru, não é terremoto, é tremor de terra. Por que isso ocorre? Muitas vezes ocorre justamente por conta de resquícios vibratórios, por conta de um movimento de uma placa tectônica que ocorreu lá no Chile, e aí acaba chegando aqui alguma certa vibração não tão intensa, ou grande parte, a grande maioria dos terremotos que ocorrem, tremor de terra que ocorre no sertão de Pernambuco, é devido à acomodação do solo. Como assim, professor? Eu tenho o solo, e embaixo do solo eu vou ter o lençol freado. Como no sertão e agreste, eu tenho uma estiagem muito prolongada, muita gente ela perfura o solo para a retirada de água do lençol freado. Diga-se de passagem, a água do lençol freado do sertão e do agreste, ela é água mineral. E aí o que acontece? O pessoal retira a água do lençol freado para não faltar água em casa. Aí, como o solo lá é muito arenoso, eu vou ter um desabamento no subsolo, porque eu retirei a água, e consequentemente eu vou ter um tremor de terra devido a isso aí. E aí eu tenho esses surgimentos de terremotos nessa região. Aqui em Jardim Atlântico, há algum tempo atrás, tinham alguns prédios sendo desabados e outros ocupados. Por quê? Justamente por conta da perfuração de poços artesianos que as pessoas fizeram de forma desenfreada por conta da falta de água e, consequentemente, a falta de estrutura, principalmente dos prédios caixões, que foram feitos de forma errônea, com a rapidez para construir e vender logo, fizeram o alicerce muito raso, e aí fez com que a retirada da água desse lençol freado causasse um vazio no subsolo que promoveu o rompimento da estrutura dos prédios, e alguns acabaram caindo, morreram algumas pessoas aqui. Isso, início dos anos 2000, o primeiro edifício Érico aqui em Jardim Fragoso, que aí caíram outros por aqui, na avenida principal em Olinda, e alguns outros acabaram sendo interditados por conta de rachaduras que apareceram nesse prédio, justamente por conta da perfuração de poços artesianos. E falta de estrutura também nas edificações do edifício quando foi construído. E aí acabou ocorrendo esses fenômenos. Então, a gente vai trabalhar nesse capítulo 3, basicamente, o processo de fronteiras do Brasil. As fronteiras também entre os estados, as fronteiras que se formaram com o passar dos anos, com o surgimento de novas regiões e novos estados, e aí a gente vai estar trabalhando em cima disso daí. Já no capítulo 4, aí a gente vai trabalhar com os nossos ancestrais, nós vamos trabalhar com os índios brasileiros, falando do processo de miscigenação, falando do processo de genocídio, que os índios sofreram no país, do processo de aculturação, que é a perda da identidade cultural indígena. Tudo isso a gente vai trabalhar nesse capítulo 4. Diga. O que é genocídio? Genocídio é o extermínio de uma raça. Completa. Então, completa.
e aí, consequentemente, você tem chamado genocídio. Ok? No capítulo 5, a gente vai falar da herança cultural que o Brasil recebeu durante todo o processo de imigração, né? Eu costumo dizer que a língua brasileira não é uma língua portuguesa, né? A gente tem a origem da língua portuguesa, mas nossa língua não é uma língua portuguesa. Por quê? O processo migratório que o Brasil teve durante todo o processo histórico fez com que a língua portuguesa, que deu origem ao Brasil através do processo de imigração, modificasse de forma estrutural a nossa forma de falar. O Brasil, que vai ser o capítulo posterior a esse que a gente vai trabalhar, falando sobre as migrações e imigrações, né, recebeu muitos imigrantes no decorrer de sua história, o que acabou acarretando o quê? Acabou acarretando uma modificação na língua portuguesa que se fala no Brasil. Se a gente for, por exemplo, lá no Timor-Leste, se fala português lá igual ao português de Portugal. Se a gente for em Angola, lá na África, se fala português igual ao português de Portugal. Professor, se eles forem para Portugal e falar português do Brasil, eles entendem? Algumas coisas não. Por exemplo, semana retrasada, eu lá em casa tenho um TV Box. E aí eu gosto de fazer muita aposta de futebol para ganhar dinheiro, né? E tinha um campeonato português que não estava passando na língua daqui, nas emissoras daqui, e da TV Box eu tenho um canal lá só de Portugal. E eu botei para assistir. Eu não entendia praticamente quase nada o que o narrador estava falando no jogo. Por quê? Porque o português que fala lá é muito diferente. O português é muito diferente do português que a gente fala. Claro que existem algumas palavras que são iguais, não é? Mas eu digo a você, 40% é diferente. Por quê? Porque a língua portuguesa que chegou ao Brasil, ela foi modificada, não é? Devido ao processo migratório que nós tivemos. A gente teve uma grande quantidade de imigrantes que chegaram aqui, de todos os lugares do mundo, italianos, espanhóis, alemães, não é? Que é justamente o capítulo 6 do livro que a gente vai falar, não é? Japoneses, a primeira leva de japoneses que chegou aqui no Brasil foi em que ano? Mil? Não. Não. 1500. Não. 1900. Não. 1910 foi a primeira leva de japoneses que chegaram ao Brasil. 1910. Né? Tanto é que no ano de 2010 completou-se o centenário da imigração japonesa no Brasil. Não é? A primeira leva de japoneses que chegaram ao Brasil através de navios que vieram para cá foram de 100 japoneses. Hoje, nós temos no Brasil mais de 1 milhão de japoneses aqui no Brasil. Diga, querido. Que ano começou a gripe espanhola? Eu não estou lembrado. Pergunta a Rogério que ele vai lhe responder. Viu? Então, os japoneses, né, foram um grupo de imigrantes que vieram para cá e tiveram uma grande influência cultural, né, no Brasil. Hoje em dia, eu acredito que 70% da população brasileira adora comer sushi. Né? Eu acho que não. Eu adoro sushi. Por exemplo, antigamente eu via na televisão alguns filmes japoneses, assistia Jaspion, se não é da de vocês, Changeman, Flash. E aí eu via a turma comendo sushi, e disse, não, gente, a pessoa come peixe cru. E naquela época ainda não se tinha a cultura de se comer aqui no Brasil as comidas orientais. Que a comida oriental só veio chegar no Brasil realmente com força a partir do final da década de 90. E aí quando foi mais ou menos no ano de 2002, foi quando eu experimentei a primeira vez sushi. Pois não, querido? Só um momento.
Eu não peguei não, uma vez lá no armário, no armário. Voltei aqui, desculpa aí a ausência, foi rapidinho, só para... Então, o que acontece? Eu fui comer sushi, acho que no ano 2002, 2001, mais ou menos. E a primeira vez que eu botei um pedaço de sushi na boca, eu quase vomitava. Foi até um amigo meu que me chamou, eu fui, a gente comeu. E aí, de cara, eu não gostei muito. Mas a partir da segunda vez que eu fui, rapaz, bateu um negócio de... Eu comecei a viciar em sushi. Hoje em dia eu adoro sushi. Eu sinto falta quando eu não como sushi, pelo menos uma vez no mês eu tenho que comer. Então, é uma questão cultural, não é? É uma questão que acabou sendo influenciando a vida de nós, como brasileiros, como ocidentais, não é? A culinária desses países, que até então era extremamente estranho e que hoje quer das graças de nós como consumidores. Né? Então, outras influências culturais que acabaram ocorrendo durante o passado tempo, né? Tudo isso acabou influenciando de forma direta na nossa cultura brasileira. Então, no capítulo 6, a gente vai falar sobre as migrações que eu falei para vocês aqui. Já no capítulo 7, a gente vai falar sobre a população brasileira, né? O quão é heterogênea essa população, né, devido à influência migratória, o como ela está distribuída de forma irregular, tendo que áreas com grandes concentrações populacionais, áreas com grandes vazios demográficos, né, tudo acaba influenciando de forma direta nesse processo, né, de distribuição da população, porque houve essa distribuição de forma desigual, né, tudo isso tem influência fortíssima no que diz respeito à nossa distribuição pelo Brasil. No capítulo 9, os recursos naturais e exploração do espaço brasileiro. Vocês vão ver a partir desse capítulo quanto o Brasil é rico, né, em recursos naturais. O Brasil, gente, para você ter ideia, ele tem uma das mais potentes agriculturas mundiais. A nossa agricultura, ela destaca a nível mundial. O Brasil é um dos países que mais exporta produtos agrícolas do mundo. E com relação ao extrato mineral, com relação ao extrato mineral, o Brasil também possui grandes riquezas minerais. Para você ter ideia, o Brasil é o maior produtor de gipsita do mundo. O que é gipsita? Você provavelmente já deve ter usado gipsita na sua vida. Já quebrou o braço uma vez? A perna? Eu quebrei umas 3, 4 vezes. Pronto, então você já usou muito gipsita. Gipsita é a matéria-prima do gesso. Eu caí 3 vezes assim, eu quebrei. A gipsita é a matéria-prima do gesso. E o Brasil, diga-se de passagem, no Nordeste, em Pernambuco, no sertão do Araripe, eu tenho a maior reserva de gipsita do mundo. Ali na cidade de Ipubi, Coricuri e Araripina. Tanto é que o governo federal está construindo. Ele deu um sentimento. Isso. Então, o Brasil, ele está construindo agora no Pernambuco uma maior ferrovia para transportar gesso de lá do sertão do Araripe até o Porto Suape, que é a ferrovia transnordestina. Justamente para trazer esse gesso de lá para Suape, para escoar para o mundo inteiro mais rapidamente. Né? Então o Brasil ele tem uma reserva de gipsita muito grande. A gente também tem bauxita, lá no norte do Brasil, no município de Ouro Espinado, Val das Trombetas. A bauxita é matéria-prima para a produção do alumínio. A gente exporta a bauxita, principalmente para a Ásia. A gente tem grandes reservas de minério de ferro. O segundo maior produtor de minério de ferro do mundo é o Brasil. Agora veja o quanto o Brasil é forte, né? O quanto o Brasil é rico. Aí você diz, sim, o Brasil é tão rico assim. E por que não se envolve? Não se envolve por conta, infelizmente, da grande roubalheira que nós temos por parte dos nossos governantes.
E aí, historicamente, se roubam no Brasil. Né? Eu não vou citar presidente A, B, ou C ou D, porque todo presidente, todo mundo que está no poder, que ele rouba. Uns roubam mais, outros roubam menos. Né? Mas independente de qual seja o presidente, desde o governo militar para cá, até mesmo antes disso, né? Nós tivemos uma grande roubalheira que impede o desenvolvimento estrutural do país. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Né? E aí, a partir do capítulo 10, a gente vai falar da diversidade, ou seja, dos aspectos físicos do Brasil: clima, vegetação, relevo, hidrografia. Né? Os aspectos físicos, vou mostrar a vocês o quanto o país é rico no que se respeita a esses aspectos naturais. Né? Claro que durante o processo histórico sofremos um forte impacto ambiental, né? E aí, consequentemente, esse impacto ambiental, de certa forma, acaba acarretando a devastação de uma grande quantidade de florestas, né? Entre as a Mata Atlântica, que sobrou apenas 9% da sua cobertura vegetal nativa, né? De 8% a 9%. Né? A Caatinga também sofreu muito com essa devastação por conta da retirada da Caatinga do Cerrado, por conta da retirada para a produção de carvão vegetal. A Mata de Araucária, lá no sul, restou apenas 1%. Né? Então, tudo isso acaba acarretando esse forte impacto ambiental causado pela ação antrópica, que é a ação do homem. E aí, no capítulo 11, 12 e 13, nós vamos trabalhar especificamente com cada região do Brasil. O capítulo 11, ainda não. O capítulo 11 ainda vai trabalhar com as paisagens vegetais, a vegetação do Brasil. Aí o capítulo 12 e o 13, aí sim, a gente trabalha o 11 com a região norte, centro-oeste do Brasil, não é? E o capítulo 13 é a região sul, sudeste e nordeste do Brasil. Não é? São capítulos grandes, não é? Mas que a gente vai dar a trabalhar bem tranquilamente isso aí. Vocês vão entender cada situação econômica, como se comporta a população de cada estado, de cada região dessa aí, não é? Porque a região A é mais desenvolvida do que a região B, e assim sucessivamente. Tudo isso a gente vai trabalhar aqui neste capítulo, ok? Então, gente, vou ficando por aqui com vocês. Amanhã a gente volta e continua com nossa aula. Um abraço a todos e Deus abençoe.